Olá! Eu estou aqui visitando a Biblioteca de Alexandria, a lendária grande biblioteca da Antiguidade, que por um acaso é o assunto do vídeo de hoje. Então se preparem, porque eu sou o Victor Custódio e nós estamos entrando na órbita da história. Bom, agora que eu estou com uma roupa mais adequada a esse século, ou pelo menos não é o lençol da minha mãe, a gente pode começar. A Biblioteca de Alexandria ela pode ser considerada o primeiro grande centro de estudos e pesquisas do mundo e a maior biblioteca da antiguidade. Isso tudo, pelo menos, da história ocidental. Bom, nunca se soube ao certo a quantidade exata de manuscritos que a biblioteca abrigou, mas alguns relatos antigos apresentam um número de 14 mil livros. Já outros dizem que o acervo poderia chegar em até 600 mil. Ou seja, de qualquer forma, o número de obras contidos nessa antiga biblioteca é surpreendente. Tá, mas antes de falar como que a biblioteca conseguiu essa grandiosidade, vamos começar do começo. A Biblioteca de Alexandria tem esse nome porque ela foi edificada por volta do século IV a.C. na cidade de Alexandria. Cidade que existe até hoje, tem o mesmo nome e fica no litoral norte do Egito. Essa cidade, por sua vez, foi fundada por Alexandre o Grande, quando ele conquistou o território egípcio e expulsou os persas no ano de 332 a.C. Bom, nós não podemos afirmar com toda certeza que o Alexandre o Grande ele tinha a intenção de transformar essa nova cidade num grande epicentro cultural e intelectual que ela viria a ser daqui a alguns anos. Mas é importante lembrar que o nosso amiguinho aqui ele era muito interessado na intelectualidade, nas artes, na filosofia e até teve como tutor o famoso filósofo grego Aristóteles. E esse apreço do Alexandre pelo conhecimento, pela cultura, acabou ficando como legado para os seus sucessores. E eu digo sucessores porque quando ele morre em 323 a.C., o seu grande império é dividido em 4 partes, e cada parte seria destinada a um conhecido leal do antigo imperador. A parte do território egípcio, que é a que nos interessa neste vídeo, ela foi destinada ao antigo general Ptolomeu Sóter. Ele se tornou o faraó da região e deu início assim à dinastia ptolomaica. Ele logo virou o Ptolomeu I. E a cidade de Alexandria se tornou a capital deste novo reino. Ptolomeu ele fez jus à sua nova posição e sempre se preocupou com as questões das produções intelectuais e artísticas, assim como fazia o seu antigo imperador. Para isso, o Ptolomeu I ele sempre procurou se cercar de conselheiros bem capacitados e eruditos. Inclusive, foi um desses conselheiros, o Demétrio, que propôs a construção de uma grande biblioteca em Alexandria. A proposta dele era construir uma edificação que abrigasse todos os livros do mundo. O Ptolomeu I, bobo que não era, ele aceitou a proposta e a construção começou. E vale lembrar que bibliotecas não eram coisas incomuns durante a antiguidade. Mas esses espaços não tinham o mesmo significado de hoje em dia, como um lugar que você vai para estudar, fazer seus trabalhos de última hora e que sempre tem aquela pessoa que manda você calar a boca o tempo todo. Na verdade, essas antigas bibliotecas eram mais símbolos de poder e de hegemonia cultural. E quem já jogou algum jogo da franquia Civilization sabe que exercer forte influência cultural e intelectual sobre outros povos é uma interessante forma de dominação. E as bibliotecas antigas eram um meio de se fazer isso. Bom, e a Biblioteca de Alexandria é o melhor exemplo, porque já no reinado de Ptolomeu II, diversos intelectuais e artistas eram convidados pelo próprio faraó a frequentarem esse espaço de erudição, o que transformou a corte de Alexandria numa miscelânea de nacionalidades e culturas. Esses visitantes eles ganhavam um grande apoio financeiro dos governantes, além da isenção de diversos impostos, o que os estimulava a iniciarem as suas próprias escolas de ensino, recebendo os melhores materiais e equipamentos para suas pesquisas. Além de cada vez mais frequentada e diversificada, a biblioteca tinha suas prateleiras transbordando de manuscritos.
E isso porque o Ptolomeu III ele implementou diversas políticas quanto à aquisição de novas obras. Primeiramente, ele criou um decreto chamado Fundo de Navio, que ordenava a busca por manuscritos em todas as embarcações que atracassem nos portos egípcios. O que fosse encontrado seria copiado e adicionado ao acervo. Outra política do Ptolomeu III foi a de enviar emissários para diferentes regiões do Oriente Médio e do Mediterrâneo para assim se adquirir as principais obras intelectuais desses territórios. Ah, e vale lembrar que os domínios da dinastia ptolomaica não paravam de crescer, e quando as regiões da Babilônia e da Ásia Menor foram anexadas, muitas obras de arte e escritos foram levados para a cidade de Alexandria. Ou seja, de diversas maneiras, a quantidade de livros aumentava e a biblioteca se tornava cada vez mais grandiosa, o que até criou a necessidade da construção de anexos e bibliotecas menores para guardar o acervo que simplesmente não cabia mais na biblioteca principal. Toda essa grandiosidade do centro de pesquisas e o apoio dado aos intelectuais, como eu já havia dito, era de interesse dos próprios governantes do reino ptolomaico. Graças a isso, a produção de conhecimento foi elevada a uma posição de notável influência social, cultural e política, o que resultou em importantes descobertas e no surgimento de novas tendências artísticas e filosóficas. Só comentando rapidamente aqui alguns nomes que passaram por Alexandria nesse período de esplendor cultural e intelectual, nós podemos citar Euclides, que teve importante papel no desenvolvimento da geometria, Herófilo na medicina e Arquimedes nos estudos da física. Vale a pena lembrar também do matemático Eratóstenes, que, através das suas observações de sombras projetadas em diferentes localizações e utilizando a geometria, ele pôde calcular com uma precisão absurda o tamanho da circunferência da Terra. Segundo os cálculos de Eratóstenes, a circunferência da Terra teria 40.000 quilômetros, o que se aproxima muito do valor conhecido hoje, que é de 40.072 quilômetros. Portanto, o conhecimento produzido na Biblioteca de Alexandria não era pouca coisa não. Mas isso tudo vai começar a mudar no ano de 224 a.C., quando o Ptolomeu IV vai assumir o trono. Diferentemente dos seus ancestrais, esse novo governante demonstrou uma postura bastante desinteressada quanto à produção intelectual. E é importante destacar aqui que a presença dos mais nobres no cotidiano da biblioteca era essencial para estimular os intelectuais a produzirem, a frequentar o espaço. Mas quando o Ptolomeu IV começa a negligenciar essas questões, a não demonstrar tanto apoio à produção de conhecimento, o projeto da grande biblioteca começa a desandar. Infelizmente, isso vai continuar no reinado de Ptolomeu V, que além de também se demonstrar negligente quanto à produção intelectual, ele vai perder territórios em guerras, que vai diminuir muito a influência do reino ptolomaico. Bom, e se a situação já estava ruim para os estudiosos que não recebiam quase nenhum apoio para produzirem as suas obras, a situação piorou muito no reinado de Ptolomeu VIII, que foi um rei bastante autoritário e perseguiu aqueles intelectuais que ele considerava subversivos ao seu reino. Essa perseguição acabou resultando na fuga de muitos intelectuais e, consequentemente, numa drenagem acadêmica da cidade de Alexandria. Quando o governo de Ptolomeu VIII acaba, a repressão acaba diminuindo, mas o descaso com a intelectualidade alexandrina continua a mesma. Já a situação política do reino estava se tornando cada vez mais caótica, e em 48 a.C., uma guerra civil estourou. Isso porque Ptolomeu XII havia determinado antes de morrer que o trono sucessório seria dividido pelos seus dois filhos, Ptolomeu XIII e Cleópatra VII. E essa é a Cleópatra que todo mundo conhece, que tem filme e tudo mais. Os irmãos até que conseguiram governar juntos, mas depois de 4 anos a união foi rompida. Isso porque o Ptolomeu XIII ele desobedeceu os desejos do pai e tentou tomar o poder para si. Assim, o exército se dividiu e a guerra civil começou. Na época, a Cleópatra estava tendo uns rolos com Júlio César, que era o ditador absoluto de Roma, e, obviamente, ela chamou o boy para ajudar na briga com o irmão. Mas por que eu tô falando isso?
Porque essa guerra vai culminar justamente em uma batalha que vai ter Alexandria como palco principal. Nessa batalha, as forças romanas conseguiram, com as suas embarcações, cercar Ptolomeu dentro da cidade. E durante os ataques, Júlio César acabou ateando fogo nas dependências do reino. Por muito tempo se acreditou que esse fogo incendiou toda a cidade e acabou chegando na grande biblioteca, causando a sua destruição por completo. Mas essa história é provavelmente falsa. Falsa porque são encontrados relatos de visitas posteriores à batalha, como por exemplo os manuscritos de Estrabão e de Suetônio, que indicam a sobrevivência tanto do edifício quanto de seu acervo. Apesar disso, a grande biblioteca de Alexandria nunca mais teve o prestígio que tinha antes. A Cleópatra, que havia ganhado a guerra contra o seu irmão e se tornado governante, era uma mulher muito erudita e extremamente interessada em retomar o esplendor cultural e intelectual de Alexandria. Porém, o seu governo só durou 20 anos e após a sua morte não tinha mais nenhum sucessor vivo da dinastia Ptolomaica. Com o fim dessa linhagem, Roma finalmente conseguiu anexar o território do Egito, transformando-o em uma de suas províncias. Nesse período de domínio romano sobre Alexandria, os relatos acerca da grande biblioteca são bastante escassos, e alguns historiadores até consideram que a biblioteca original, digamos assim, ela já havia desaparecido. Porém, ainda existiam aquelas bibliotecas menores anexadas que também ficavam em Alexandria. Estas experimentavam uma produção intelectual, mesmo que limitada, principalmente nos campos de filosofia e geografia. Isso vai até que durar consideráveis séculos, mas o apoio de Roma, não só à biblioteca, mas também à própria cidade de Alexandria, vai ser bastante escasso, o que vai resultar em revoltas do povo alexandrino contra o domínio romano. Essas revoltas foram duramente reprimidas pelo imperador Diocleciano em 302 d.C. e diversos intelectuais foram perseguidos, mortos e tiveram as suas obras destruídas. Além disso, depois do cristianismo ter se tornado a religião oficial do Império Romano e tudo que era pagão, ou seja, não era cristão, começou a ser perseguido, a represália contra os estudiosos de Alexandria aumenta. Uma personagem que viveu nesse período conturbado de perseguições, mas que vale a pena ser lembrada, é a Hipátia, que além de aparecer na série The Good Place, foi uma intelectual brilhante que viveu em Alexandria entre os anos de 360 e 415 d.C. Seus estudos são vastos e abrangem muitos campos, incluindo astronomia, matemática, filosofia, artes, religião, poesia, retórica, oratória, além dela se destacar como uma excelente professora. Tamanha notabilidade fez de Hipátia a conselheira de Orestes, que na época era o governador da província do Egito. Porém, isso acabou a colocando em uma disputa política entre este governador e um bispo da região de Alexandria chamado Cirilo. Não esse Cirilo, esse Cirilo. Esse bispo, insatisfeito com as políticas do governador, mas não podendo o atacar diretamente, inflamou a população cristã alexandrina contra Hipátia, dizendo que ela era uma bruxa pagã que ameaçava o cristianismo. E no final da história, Hipátia foi morta brutalmente por uma multidão enraivecida e várias das suas obras foram destruídas e esquecidas para sempre. Mais para frente, o domínio romano cristão sobre o Egito acabou, quando em 642 os árabes conquistaram o território. E apesar de muito se questionar sobre o real papel dessa invasão na destruição do restante das obras da grande biblioteca, pois muito do acervo já havia desaparecido um tempo atrás, é aceito que o ano de 642 marca o fim do primeiro grande centro de pesquisas e estudos da antiguidade. Então, o desaparecimento da Biblioteca de Alexandria não foi devido a um grande incêndio, como se acreditou anteriormente, ou a um desastre natural, ou qualquer algo inevitável do tipo. Na verdade, a biblioteca desapareceu por simples descuido dos governantes e da intolerância e perseguição praticada contra os intelectuais que lá frequentavam. Bom, e se nem os conhecimentos produzidos na maior biblioteca da antiguidade sobreviveram a esses fatores,
Isso nos faz refletir um pouquinho, porque quando a gente olha para o cenário atual, a gente vê que falta de investimento e estímulo para a produção intelectual, ignorância de governantes e discurso de ódio direcionado a estudiosos e grandes nomes da academia não são problemas exclusivos dos tempos antigos. A constante diminuição dos já escassos recursos direcionados à ciência e educação no nosso país é um fato bastante conhecido e vem gerando resultados muito negativos, como por exemplo o sucateamento de escolas e universidades, no interrompimento de pesquisas científicas e na destruição física real de importantes instituições, como foi o Museu da Língua Portuguesa em 2015, o Museu Nacional em 2018 e nesse ano de 2020 o Museu de História Natural da UFMG. Fora isso tudo, o atual governo Bolsonaro, que além de ter um astrólogo terraplanista como guru intelectual, vem demonstrando desde o início do mandato uma postura completamente anticientífica, como foi percebido em 2019, quando ele negou os dados do INPE sobre o desmatamento na Amazônia, e agora, mais do que nunca, na vergonhosa postura no combate à pandemia. Então, governantes ignorantes e negligentes e escasso investimento na produção do conhecimento foram problemas antigos e são atuais, mas hoje nós temos meios para impedir que maiores desastres aconteçam, como foi o desaparecimento da grande biblioteca. Eleger governantes responsáveis, cobrá-los e participar da luta política pela valorização do conhecimento é um direito de todos nós, e meios eficazes para impedir que sejam destruídas as nossas bibliotecas de Alexandria da contemporaneidade. Bom, é isso, pessoas. Eu vou deixar referenciado todo o material que eu utilizei para fazer esse vídeo e vocês também podem deixar qualquer dúvida, correção, sugestão nos comentários que eu vou estar lendo tudo. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Falou!